Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que me marcou profundamente. Há algum tempo, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor misterioso que vivia em uma pequena cidade do interior. Ele me contou a história que seus avós lhe passaram. E essas histórias estavam repletas de mistérios e segredos que não posso deixar de compartilhar. Prepare-se para uma viagem ao sobrenatural. Mas antes, eu vou te convidar. Na verdade, eu vou te convocar. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se. Deixe like nesse vídeo e compartilhe os nossos vídeos. Isso vai te ajudar a receber vídeos novos sempre que colocarmos aqui no canal. Prepare-se. Prepare-se. Foi numa noite chuvosa que decidi visitar uma pequena feira de antiguidades em uma cidade vizinha. O lugar estava cheio de itens antigos, mas um canto em particular me chamou a atenção. Ali estava um senhor idoso, com uma longa barba branca e olhos que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Ele estava cercado por uma pequena multidão e suas histórias hipnotizavam a todos. Curioso, me aproximei e ouvi um pouco do que ele dizia. Falava sobre coisas que pareciam sair de um livro de história, mas havia uma autenticidade em tudo que ele falava que acabou me prendendo. Assim que a multidão se dispersou, sentei-me ao lado dele e pedi que me contasse mais. Ele sorriu e começou a relatar a primeira história, sobre um espelho que havia pertencido à sua avó. Esse espelho, disse ele, não era um espelho comum. A lenda diz que quem olhasse para ele não veria apenas o seu reflexo, mas vislumbres do futuro. Porém, havia um preço a ser pago. Ele explicou que sua avó, curiosa como qualquer um, olhou para o espelho e viu uma imagem que a deixou aterrorizada. Era um incêndio em sua casa. Ela imediatamente alertou sua família e conseguiram evitar a tragédia. Mas desde aquele dia, o espelho nunca mais refletiu a imagem de alguém. Parecia ter perdido a sua magia. Ou talvez estivesse apenas punindo aqueles que ousaram olhar para ele. Essa história me deixou bastante preocupado. A segunda história que o senhor contou foi sobre um gato preto que vagava por sua vila quando ele ainda era criança. As pessoas diziam que um gato era um emissário do sobrenatural e que quem o visse à meia-noite estaria destinado a ter uma grande mudança na sua vida, revelou ele. Certa noite, ele e seus amigos decidiam seguir o gato que aparecia e desaparecia misteriosamente dentro da noite. Ele levou os amigos até uma clareira na floresta, onde encontraram um círculo de pedras antigas. Ali sentaram e, enquanto aguardavam o gato aparecer, começaram a contar histórias. De repente, ouviram um sussurro que parecia vir das árvores. Um deles correu e os outros o seguiram. Desde aquela noite, o grupo nunca mais se reuniu e o senhor nunca mais viu o gato. E o mistério continuou. Enquanto falávamos, ele mencionou um incidente que envolvia a sua avó e o vento.
Ele falou. Em dias de tempestades, ela sempre dizia que o vento trazia vozes. Certa vez, ela ouviu uma voz chamando seu nome e foi atraída para fora de sua casa. Numa noite de tempestade muito forte, o Senhor disse como a sua voz seguiu a voz até um lago no meio da cidade. Ao chegar lá, encontrou uma figura envolta em uma neblina que parecia ser uma mulher. Mas quando se aproximou, a figura simplesmente desapareceu. A avó, muito assustada, voltou para casa e nunca mais falou sobre aquele incidente. Às vezes, o vento traz mais que sons. A última história que o Senhor compartilhou foi sobre uma trilha que levava a uma montanha diferente. Segundo ele, muitos que a percorriam nunca retornavam. Diziam que uma sombra os seguia e aqueles que eram pegos nunca mais eram vistos. Um amigo dele, curioso, muito corajoso, decidiu enfrentar aquele caminho. Após algumas horas, ele voltou pálido e tremendo. Ele havia ouvido ou escutado risadas e visto silhuetas entre as árvores. Desde então, o caminho foi evitado, mas a história se espalhou e alimentou a imaginação dos moradores do local. Depois de compartilhar essas histórias, o Senhor se virou para mim e disse: você sabe, essas histórias são mais do que simples contos. Elas guardam lições e lembranças de um tempo que já se foi. Ele fez uma pausa, olhando para a lareira, e continuou: prometa-me que você não deixará essas histórias morrerem. Elas precisam ser contadas para que as gerações futuras lembrem do que realmente importa, que é o respeito pelo sobrenatural e a curiosidade que nos move. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu me despedia daquele senhor. Senti que tinha aprendido não apenas sobre histórias, mas também sobre a importância de manter vivas as tradições. O mistério e a curiosidade são essenciais para nos conectar com o nosso passado. Antes dele ir, ele me entregou um pequeno objeto, um amuleto feito de madeira, esculpido à mão, dizendo: isso é para você. Um lembrete de que sempre há mais por trás das histórias do que os olhos podem ver. Naquele dia, eu aprendi que cada história carrega consigo um mistério e que todos temos nossas próprias lendas a contar. Aquele misterioso Senhor não era apenas um contador de histórias, mas um guardião de grandes segredos. Ele partiu, sumiu, e desde aquele dia eu nunca mais o vi.